Olá, tudo bem? Iniciamos agora o estudo das questões do 23º exame de ordem na área de processo civil. E a primeira questão desse exame foi a respeito da temática da execução. Diz assim o enunciado: Pedro promove ação de cobrança em face de José, pelo descumprimento de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes. O processo instaurado teve seu curso normal e o pedido foi julgado procedente, com a condenação do réu a pagar o valor pleiteado. Não houve recurso e, na fase de cumprimento de sentença, o executado é intimado a efetuar o pagamento e pretende ofertar resistência. Quer dizer, ele pretende impugnar o cumprimento de sentença. Sobre a postura adequada para o executado tutelar seus interesses, assinale a afirmativa correta. E nós vamos analisar todas as assertivas para a gente verificar qual delas apresenta a solução adequada. A letra A diz que deve oferecer embargos à execução e, para tanto, deverá garantir o juízo com penhora, depósito ou caução. Não se trata de embargos à execução, que nós estamos tratando de cumprimento de sentença. Medida cabível é impugnação ao cumprimento de sentença. Embargos à execução é uma ação autônoma, proposta como defesa do devedor na ação em que se busca a execução de um título executivo extrajudicial. A letra B diz que deve oferecer impugnação à execução, devendo garantir o juízo com penhora, depósito ou caução. Está incorreta, por quê? Olha o que diz o artigo 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, esse 523 estabelece lá o prazo de 15 dias para fazer o pagamento da dívida. Inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Então, qual que é o erro da assertiva B? Devendo garantir o juízo com penhora, depósito ou caução. Não há essa exigência. A letra C diz que deve oferecer embargos à execução sem necessidade de prévia garantia do juízo. Não se trata de embargos, como a gente já viu, se trata de impugnação ao cumprimento de sentença. E aí, a letra D é a correta e vai dizer que deve oferecer impugnação à execução sem a necessidade de prévia garantia do juízo com penhora, que é exatamente o que está previsto no caput do artigo 525. Então, em razão disso, a assertiva correta é a letra D. Agora vamos para a questão de número 2, que vai tratar sobre recursos e tudo mais. Vai dizer que nos juízos de direito da capital do estado X tramitavam centenas de demandas semelhantes, ajuizadas por servidores públicos vinculados ao município Y, discutindo a constitucionalidade de lei ordinária municipal que tratava do plano de cargos e salários da categoria. Antevendo o risco de ofensa à isonomia, com a possibilidade de decisões contraditórias, o advogado de uma das partes resolve adotar medida judicial para uniformizar o entendimento da questão jurídica. E aí, nessa hipótese, o que o advogado deve fazer? É o que questiona essa pergunta número 2 aí. A letra A diz: deve peticionar o juízo de direito no qual tramita a demanda por ele ajuizada, requerendo a instauração de incidente de assunção de competência. Esse incidente de assunção de competência está previsto lá no artigo 947 do CPC. Olha o que ele diz. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Perceba o seguinte, a gente volta lá no enunciado da questão. Nos juízos de direito, quer dizer, na primeira instância, tramitavam centenas de demandas semelhantes. Elas estão tramitando na primeira instância ainda. Aí o 947 fala que a assunção de competência vai ser admitida quando o julgamento do recurso ou da remessa necessária ou do processo de competência originária envolver uma questão de direito que seja relevante, que tenha grande repercussão social, mas que não tenha repetição em múltiplos processos. Nesse caso aqui, nós temos repetição em múltiplos processos se nós não estamos tratando ainda
de julgamento de recurso, nem de julgamento de remessa necessária ou de processo de competência de tribunal. Então, não é cabível nesse caso o incidente de assunção de competência. A letra B diz assim: deve peticionar o presidente do tribunal ao qual está vinculado o juízo de direito, requerendo a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas. E essa é a assertiva correta. O que diz o artigo 976? É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente. Esse incidente é o famoso IRDR. Diz lá o inciso 1. Efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. É o caso. Risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. É também o caso. E aí o que diz o artigo 977? O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente do tribunal. Aí a gente volta na assertiva B. Peticionar ao presidente do tribunal requerendo a instauração de IRDR. E é exatamente o que está previsto tanto no artigo 976 quanto no artigo 977. Por que a C está incorreta? Diz assim: peticionar ao presidente do tribunal ao qual está vinculado o juízo de direito requerendo a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade. Esse incidente de arguição de inconstitucionalidade está previsto lá no artigo 948. E essa previsão do 948 é uma decorrência da regra de reserva de plenário que está prevista no artigo 97 da Constituição Federal. O que diz o 948? Arguida em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competir o conhecimento do processo. E aí a gente tem que entender o seguinte: qual é a finalidade, nesse caso, do requerimento que o advogado deve fazer? Qual que é a preocupação dele ali? Então nós temos centenas de demandas semelhantes ajuizadas por servidores públicos de um determinado município e essas ações estão discutindo a constitucionalidade de uma lei ordinária municipal. E aí, qual é o risco que reside de acordo com o enunciado? Ofensa à isonomia com possibilidade de decisões contraditórias. Aí a gente volta lá no artigo 948. Arguido em controle difuso, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, vai submeter a questão à turma ou à Câmara. Quer dizer, a finalidade desse incidente de arguição de inconstitucionalidade não é evitar decisões conflitantes a respeito dessa determinada questão. A finalidade desse incidente do artigo 948 decorre da exigência feita pelo artigo 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário para análise da inconstitucionalidade de lei, né, alegada em controle difuso de constitucionalidade. É o caso aqui, se está discutindo controle difuso de constitucionalidade, tudo bem, mas o ponto central não é isso, o ponto central é essas centenas de ações e esse risco à isonomia que decorre da possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias para casos que discutem a mesma questão jurídica. Então, nesse caso aqui, não cabe esse incidente nesse momento de arguição de inconstitucionalidade. Já a letra D vai dizer que deve peticionar o juízo de direito no qual tramita a demanda por ele ajuizada, requerendo a intimação do Ministério Público para conversão da demanda individual em coletiva. Não há essa possibilidade de conversão da demanda individual em coletiva. Esse era um procedimento que havia sido previsto na redação original do CPC, lá no artigo 333 do CPC de 2015, mas esse dispositivo foi vetado pela Presidência da República, ou seja, ele não faz parte da lei que entrou em vigor, então não há possibilidade de conversão da demanda individual em demanda coletiva no CPC de 2015. Por essa razão, a assertiva B é a correta na questão número 2.
certo? Agora nós vamos então para a questão de número 3, que também vai tratar sobre a temática de recursos. O enunciado da questão número 3 diz o seguinte: Carolina, vítima de doença associada ao tabagismo, requereu em processo de indenização por danos materiais e morais contra a indústria do tabaco a inversão do ônus da prova por considerar que a parte ré possuía melhores condições de produzir a prova. O magistrado, por meio de decisão interlocutória, indeferiu o requerimento por considerar que a inversão poderia gerar situação em que a desincumbência do encargo seria excessivamente difícil. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Então, o que se discutia no processo era a inversão do ônus da prova. Teve uma decisão que negou a inversão requerida pela parte autora. E aí, resta saber qual seria o recurso cabível contra essa decisão. Vamos analisar todas as assertivas em conjunto, porque a resposta a elas está num único dispositivo legal. Diz a assertiva A decisão é impugnável por agravo interno. Não é agravo interno o recurso cabível nesse caso. Letra B, a decisão é irrecorrível. Mentira, a decisão é recorrível. Letra C, a decisão é impugnável por agravo de instrumento. Exatamente isso. Essa é a assertiva correta. O recurso cabível contra a decisão que analisa pedido de inversão do ônus da prova é o agravo de instrumento. E a letra D está incorreta porque diz que a parte autora deverá aguardar a sentença para suscitar a questão como preliminar de apelação ou nas contrarrazões do recurso de apelação. Está errada também essa assertiva porque o artigo 1015 fala das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e no seu inciso 11 diz que cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, que é exatamente o caso, né? A parte autora requereu ao juiz a inversão do ônus da prova, para que o ônus que seria dela fosse transferido à parte ré, e aí teria a incumbência de produzir a prova relativa àquele fato alegado pela parte autora. O juiz negou, disse, olha, não é o caso de se inverter o ônus da prova nesse caso. Aí, contra essa decisão, que versou sobre redistribuição do ônus da prova, cabe o recurso de agravo de instrumento. Não cabe, como diz a linha D ali, que a parte deve aguardar a sentença para suscitar a questão como preliminar de apelação, porque a gente sabe que o artigo 1015 estabelece lá algumas decisões interlocutórias que são recorríveis por agravo de instrumento. E aí, aquelas decisões interlocutórias proferidas ao longo do processo e que não puderem ser atacadas por agravo de instrumento, poderão ser atacadas num eventual recurso de apelação posterior, como preliminar na apelação. Não é o caso aqui, porque essa situação está prevista especificamente no artigo 1015, ok? Vamos adiante então. A questão número 4 do 23º exame de ordem vai tratar sobre procedimentos especiais e diz assim: Jorge administra 5 apartamentos de Marina. Ele recebe os valores relativos à locação dos referidos bens, realiza os pagamentos inerentes aos imóveis, condomínio e IPTU, abate o valor pela prestação de serviços e repassa o saldo residual à Marina mediante depósito em conta corrente titularizada pela contratante, quer dizer, da Marina. Contudo, nos últimos 10 meses, Jorge tem deixado de fornecer os relatórios mensais acerca da despesa e receita. Incomodada, Marina o questiona acerca da omissão, que nada faz. Diante desse cenário, Marina procura um advogado que, com o objetivo de obter os relatórios, deve ajuizar o quê? Então, a questão que você tem que resolver, nesse caso, é indicar para a Marina qual é a medida judicial cabível para satisfazer a sua pretensão. Qual é a sua pretensão? Obter os relatórios de receitas e despesas desses 10 meses que o administrador dos seus imóveis não lhe passou. Quer dizer, ela quer acesso a essas informações. Que tipo de medida judicial? Aí diz a assertiva A: ação de execução fundada em título extrajudicial consubstanciado no acerto verbal havido entre as partes.
Nós temos um título executivo, nesse caso extrajudicial aí nós temos que olhar lá no artigo 784, que vai estabelecer o rol dos títulos executivos extrajudiciais, e nós vamos perceber que não há lá acerto verbal entre as partes. Então, não cabe essa ação de execução prevista aqui na assertiva A. A assertiva B fala em ação de reintegração de posse dos imóveis administrados por Jorge. Nós nem sabemos se esses imóveis estão na posse de Jorge. A questão não fala disso. Aí você pode pensar, tá, mas ele administra os imóveis. Ele está na posse desses imóveis. Não necessariamente. Ele apenas os administra, não quer dizer que ele esteja na posse dos imóveis. E a questão não fala sobre isso. Você tem que analisar aqui o enunciado. O enunciado não fala em discutir direito de posse sobre os imóveis. Se não fala em discussão sobre o direito de posse, obviamente que ele não está tratando da ação de reintegração desses imóveis administrados por Jorge no caso. A letra C é a correta, que diz que deve propor, então, ação de exigir contas para que Jorge forneça os relatórios. É isso, Marina precisa das informações relativas às receitas e despesas daquele período específico. Se ela precisa disso, obviamente, que a medida cabível aqui seria a ação de exigir contas prevista lá no artigo 550, dentro dos procedimentos especiais do CPC de 2015. Diz o artigo: aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. É exatamente isso que a Marina pretende, quer dizer, ela é titular desse direito de exigir contas. O seu administrador tem o dever de prestar contas a ela a respeito da administração que ele está fazendo dos seus bens. Então, esse é o procedimento cabível. E aí a linha D, a assertiva D está incorreta porque fala da ação de consignação em pagamento, objetivando que Jorge consigne os relatórios em juízo. Não é a medida judicial cabível. Não cabe aqui ação de consignação em pagamento. E a resposta a isso a gente vai encontrar lá no artigo 335 do Código Civil, que vai falar das hipóteses em que a consignação tem lugar. E você vai verificar esse artigo e vai perceber que em nenhuma dessas dos incisos do artigo 335 do Código Civil há essa situação narrada no enunciado da questão número 4. Então, a assertiva correta nesse caso é a C, ok? Ação de exigir contas. Vamos então para a questão de número 5, que vai tratar sobre um tema importante, também recorrente no exame de ordem, na área de processo civil, que é o tema da arbitragem. E uma coisa importante, nós sabemos que tem uma lei que rege a arbitragem no Brasil. Agora, as questões que têm sido postas nos exames de ordem até aqui, elas não têm tratado da arbitragem num nível mais profundo, que exija um conhecimento aprofundado da lei específica da arbitragem. É a partir daquilo que consta do próprio CPC de 2015, você já consegue responder adequadamente essas questões a respeito da arbitragem. E diz o seguinte, a questão: a multinacional estrangeira Computer Inc., com sede nos Estados Unidos, celebra contrato de prestação de serviços de informática com a sociedade empresarial Telecomunicações S.A., constituída de acordo com as leis brasileiras e com sede no estado de Goiás. Os serviços a serem prestados envolvem a instalação e a manutenção de servidores localizados na sede da sociedade empresarial Telecomunicações S.A. Ainda consta no contrato celebrado entre as referidas pessoas jurídicas que eventuais litígios serão dirimidos com exclusividade pela Corte Arbitral Alfa, situada no Brasil. Após as discordâncias sobre o cumprimento de uma das cláusulas referentes à realização dos serviços, a multinacional ingressa com demanda no foro arbitral contratualmente avançado. Aí, com base nesse caso concreto, deve-se assinalar a assertiva correta. Diz a letra A:
a cláusula compromissória prevista no contrato é nula de pleno direito, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto constitucionalmente, impede que ações que envolvam obrigações a serem cumpridas no Brasil sejam dirimidas por órgão que não integre o Poder Judiciário Nacional. Está errada essa assertiva. Por quê? Fala aqui do princípio da inafastabilidade da jurisdição e que esse princípio impediria a arbitragem no caso concreto. Não impede. Não impede por quê? Porque a arbitragem é admitida na nossa legislação. Ela não entra em confronto com a jurisdição, até mesmo porque, quando há a opção pela arbitragem, há uma manifestação livre da vontade das partes contratantes. Então, não se trata de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, né? O artigo 3º do Código de Processo Civil esclarece isso muito bem. Ele diz, olha, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. E o parágrafo 1º complementa para dizer que é permitida a arbitragem na forma da lei. E aí a gente tem que analisar esses dispositivos para dizer, a regra geral é a inafastabilidade da jurisdição, mas a própria lei permite a arbitragem. Então, naquelas hipóteses em que a lei permite a arbitragem, não há qualquer ofensa à inafastabilidade da jurisdição. A assertiva B dessa questão número 5 vai dizer: caso a empresa de telecomunicações ingresse com demanda perante a vara civil situada no estado de Goiás, o juiz deverá resolver o mérito, ainda que a sociedade multinacional alegue em contestação a existência de convenção de arbitragem prevista no instrumento contratual. Está errada essa questão. Por quê? O juiz não pode resolver o mérito se tem uma cláusula que estabelece a arbitragem no caso concreto. Então, se a parte ré alega a existência de convenção de arbitragem, a saída é o juiz, então, atentar para o que prevê o artigo 485, inciso 7. Quer dizer, ele vai extinguir o processo sem análise de mérito, porque há uma cláusula que estabelece a obrigatoriedade de arbitragem no caso concreto. A C é a correta, que vai dizer assim: visando efetivar tutela provisória deferida em favor da multinacional, poderá ser expedida carta arbitral pela Corte Arbitral Alfa, para que o órgão do Poder Judiciário, com competência perante o Estado de Goiás, pratique atos de cooperação que importem na constrição provisória de bens na sede da Sociedade Empresarial Telecomunicações S.A., a fim de garantir a efetividade do provimento final. E ela está correta. Sim, veja, se a Corte Arbitral Alfa, nesse caso, deferir uma tutela provisória em favor de uma das partes, ela não vai poder efetivar essa tutela provisória, porque quem tem poder para efetivar a tutela provisória é o Poder Judiciário. E aí, a Corte Arbitral deverá expedir uma carta arbitral solicitando cooperação do órgão judiciário competente para que ele promova os atos de efetivação da tutela provisória. É o que prevê o artigo 69, parágrafo 1º do CPC e também o artigo 237, inciso 4, que vão tratar justamente da existência das cartas arbitrais. Diz assim o artigo 237: será expedida carta arbitral, inciso 4, para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem em efetivação de tutela provisória, que é exatamente o nosso caso concreto aqui. O artigo 69 prevê o pedido de cooperação jurisdicional e fala no seu parágrafo 1º das cartas de ordem precatória e arbitral como meios de solicitação dessa cooperação jurisdicional entre os órgãos do Poder Judiciário, né? E nesse caso, o órgão arbitral vai solicitar a cooperação do Poder Judiciário para que ele efetive eventual tutela provisória deferida em favor da parte. A letra D vai dizer, e está errada, que a sentença arbitral proferida pela Corte Arbitral Alfa configura título executivo extrajudicial,
cuja execução poderá ser proposta no foro do lugar onde deva ser cumprida a obrigação. E o artigo 515, no seu inciso 7, estabelece que a sentença arbitral é um título executivo judicial, não é extrajudicial. Então, nesse caso, há um erro aqui na assertiva D, que diz que a sentença arbitral configura título executivo extrajudicial, e aí a execução vai ser proposta no foro de lugar onde deva ser cumprida a obrigação. Ela, na verdade, configura-se num título executivo judicial, e o que se faz é o cumprimento de sentença. Por isso que a assertiva D está incorreta. Agora nós vamos para a análise da sexta questão desse 23º exame de ordem, que vai falar sobre ação rescisória. Diz o seguinte o enunciado: Luana, em litígio instaurado em face de Luciano, viu seu pedido ser julgado improcedente, o que veio a ser confirmado pelo tribunal local, transitando em julgado. O advogado da autora a alerta no sentido de que, apesar de a decisão do tribunal basear-se em acórdão proferido pelo STJ em regime repetitivo, o precedente não seria aplicável ao seu caso, pois se trata de hipótese fática distinta. Afirmou assim ser possível reverter a situação por meio do ajuizamento de ação rescisória. Diante do exposto, você então deve assinalar a afirmativa correta. Então, rememorando aí, nós temos uma decisão já transitada em julgado, só que essa decisão aplica uma tese do STJ firmada em recurso repetitivo, só que ao analisar essa tese verifica-se que há diferenças fáticas substanciais entre o caso que foi julgado e o caso que foi utilizado como paradigma. E em razão disso, qual seria a assertiva correta? A letra A vai dizer que não cabe ação rescisória, pois a previsão de cabimento de rescisão do julgado se destina às hipóteses de violação à lei e não de precedente. Já a letra B vai dizer que cabe ação rescisória com base na aplicação equivocada do precedente mencionado. E a letra B é a correta. Por que a letra B é a correta? Nós vamos buscar o que diz o artigo 966. A decisão de mérito transitado em julgado pode ser rescindida quando? Inciso 5. Violar manifestamente norma jurídica. Veja, não se trata de manifesta violação à lei, é um conceito mais amplo. Violação manifesta a norma jurídica. E dentro desse conceito de norma jurídica se inclui a lei, mas incluem-se também os precedentes firmados pelos tribunais, porque precedente nessa sistemática é considerada também uma norma jurídica. Nesse caso, o precedente cria a norma para o caso concreto e tem efeitos para casos semelhantes no futuro. Nesse caso, trata-se de uma norma jurídica. Se houver manifesta violação à norma jurídica, como aconteceu no caso, o que vai caber é a ação rescisória com base no inciso 5 do artigo 966. Ok? Então, o CPC de 2015, e essa questão que é justamente saber isso, ele dá essa importância às decisões dos tribunais, né, proferidas aí nesses recursos de natureza repetitiva ou com repercussão geral. Justamente o que se quer avaliar é se você sabe disso, se você sabe que precedente está no conceito de norma jurídica, para saber que se aplica também nesse caso o inciso 5 do artigo 966. A letra C vai dizer que cabe ação rescisória porque o erro sobre o precedente se equipara à situação da prova falsa. A situação da prova falsa está prevista lá no inciso 6 do artigo 966, que vai dizer que cabe ação rescisória quando ela for fundada em prova, quando a decisão a ser rescindida for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Não estamos tratando de falsidade de prova, né? E nem podemos equiparar análise equivocada de precedente com prova falsa, né? Não há nenhuma similitude aqui que permitisse essa equiparação. Então a letra C está incorreta. E a letra D diz que não cabe ação rescisória com base em tal fundamento, eis que a hipótese é de ofensa à coisa julgada.
não se trata de ofensa à coisa julgada também, até porque o precedente lá analisou um determinado caso, resolveu aquele determinado caso e estabeleceu uma regra, uma tese a ser aplicada em casos futuros que tenham semelhança com aquele que serviu de base para a construção daquele precedente. Então não se trata de ofensa à coisa julgada naquele caso concreto. Então, em razão disso, a assertiva correta nesta questão 6 é a B. E agora nós vamos para a 7ª questão desse 23º exame de ordem, que vai tratar a respeito da competência. Diz assim o enunciado: Roberta ingressou com a ação de reparação de danos em face de Carlos Daniel, cirurgião plástico, devido à sua insatisfação com o resultado do procedimento estético por ele realizado. Antes da citação do réu, Roberta, já acostumada com sua nova feição e considerando a opinião dos seus amigos de que estaria mais bonita, troca de ideia e desiste da demanda proposta. A desistência foi homologada por juízo por sentença. Após 6 meses, quando da total recuperação da cirurgia, Roberta percebeu que o resultado ficara completamente diferente do prometido, razão pela qual resolve ingressar novamente com a demanda. E aí, essa nova demanda da Roberta deverá o quê? Diz a letra A, ser extinta sem resolução do mérito por ferir a coisa julgada. Não há coisa julgada no caso. Voltemos à situação narrada no enunciado. A Roberta propôs uma ação antes do oferecimento da contestação, diz lá, antes da citação, aliás, do réu, a Roberta já estava acostumada com a sua nova feição. E aí resolveu resolveu desistir daquela demanda. O juiz homologou a desistência. Desistência é caso de julgar o mérito ou não. Aí o artigo 485 vai dizer: o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 8, homologar a desistência da ação. Quer dizer, não julgou o mérito, então não tem coisa julgada material que impeça a repropositura da demanda. O próprio artigo 486 no seu caput autoriza a propositura novamente da demanda se ela tenha sido julgada ou tenha sido sentenciada anteriormente sem análise do mérito. Já a assertiva B vai dizer assim: a ação deve ser extinta sem resolução do mérito em razão da litispendência. Não temos litispendência no caso. Só para relembrar, nós vamos ter litispendência quando nós tivermos duas ações idênticas tramitando ao mesmo tempo. E para a gente saber se duas ações são idênticas, nós temos que analisar os seus elementos identificadores: partes, pedido e causa de pedir. Os elementos identificadores batem, são as mesmas partes, é o mesmo pedido, é a mesma causa de pedir. Agora, as duas ações não estão tramitando concomitantemente, quer dizer, uma delas já foi extinta sem análise do mérito e houve a repropositura da ação. Então não se trata de litispendência. Aí diz a assertiva C que a segunda ação de Roberta deve ser distribuída por dependência. Essa é a assertiva correta. A letra D diz que deve ser submetida à livre distribuição, pois se trata de nova demanda. Se trata de nova demanda? Se trata, mas se trata da repropositura de uma demanda que já foi proposta. E aí a distribuição não é livre, a distribuição é por dependência. É o que prevê o artigo 286 no seu inciso 2. Diz assim: serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza, quando, inciso 2, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. E quando o artigo 286 estabelece essa regra de distribuição por dependência, ele está estabelecendo uma regra de competência funcional, de natureza absoluta, que leva a uma nulidade absoluta do processo caso a regra não seja obedecida. Então, é muito importante saber os casos do artigo 286 quando a ação vai ser proposta por dependência. E nesse caso aqui, se a parte desiste da ação, o seu pedido de desistência é homologado pelo juiz, extinguindo o processo sem análise do mérito, e a ação é proposta novamente,
essa ação reproposta deve ser distribuída por dependência e não há direito a uma livre distribuição. Isso para evitar que a parte autora possa violar o princípio do juiz natural, né? Porque se, imaginemos, temos uma comarca com 4 varas cíveis, aí a parte autora propõe a ação e cai na 4ª vara cível, mas a parte autora acredita que aquele juiz não vai lhe dar a procedência da demanda, porque ela acha que aquele juiz é muito linha dura. Então ela desiste da ação e propõe a ação de novo, submetendo a uma livre distribuição para ver se ela consegue fazer cair na 3ª vara cível, que é o juiz que tem um entendimento mais semelhante ao que ela pretende obter naquele processo. Se fosse possível fazer isso, nós teríamos uma clara possibilidade de violação ao princípio do juiz natural, e não podemos admitir isso. Por conta disso, é que o 286, no seu inciso 2, estabelece essa necessidade de se fazer distribuição por dependência dessa nova demanda. Logo, a linha C, a assertiva C, é a que deveria ser assinalada nessa questão. E com isso, nós encerramos a análise das questões de processo civil do 23º exame de ordem. Nos vemos no próximo. Até mais!